O que vocês acabaram de ver é um trecho do trailer do filme Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. É a resenha que eu trago hoje para vocês. Meu nome é Fabrício Albuquerque, você está no canal Resenheiro. Vem comigo. Já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, gente, por favor, me ajuda. Aperte o botão do like aqui, compartilhe com seus amigos, tá bom? Que assim você vai estar me ajudando muito. É dessa forma que o canal vai crescer. Se você não compartilhar, se você não curtir, se você não se inscrever, beleza? Bom, gente, eu vou dividir essa resenha em 3 partes. Primeiro eu queria falar sobre o livro em si, esse livro publicado em 1953, num mundo já assolado e traumatizado pelo pós-guerra, né? Pela Segunda Guerra Mundial. O autor americano então traz essa distopia num mundo singular em que os livros são proibidos. E para acabar com os livros, os bombeiros entram em cena. Os bombeiros têm a função não mais de conter os incêndios, mas de queimar todo e qualquer livro encontrado. Há um governo totalitário que na história acaba ficando em segundo plano, porque o que, na verdade, a meu ver, esse livro aborda é a postura das massas, né? De como as massas elas se auto-alienam e seguem o fluxo, vamos dizer assim, da manada. Uma crítica bem atual aos nossos dias, né? As distopias elas têm esse poder de ser sempre considerado atuais, mesmo sendo escritas lá atrás. Bom, nessa sociedade então apresentada por Bradbury, os livros eles são algo proibido, porque elas disseminam algo que é muito perigoso, o conhecimento e também a questão da ilusão, né? As histórias, as ficções, elas são tudo mentira, e para que perder tempo com isso? Ao mesmo tempo em que a sociedade ela vive alienada com televisores interativos em suas casas, as mulheres elas ficam presas o dia inteiro àquele entretenimento de alienação, e enquanto isso a literatura ela é totalmente abolida. Paralelo a isso, há uma guerra iminente em que as pessoas parecem não perceber que vai acontecer e em que os cidadãos eles vivem totalmente alienados, entretidos por grandes televisores interativos, programas que consomem todo o tempo das pessoas, e o escritor chama de rádio conchas, né, que seriam fones de ouvido imersivos, em que as pessoas elas acabam mergulhando numa atmosfera totalmente utópica. É nesse cenário então que o autor vai apresentar Guy Montag, que é o bombeiro, personagem principal dessa história. A vida vazia desse bombeiro é abalada quando ele conhece Clarice, uma vizinha adolescente que começa a fazer ele levantar alguns questionamentos acerca da sua existência, da sua felicidade e de como a sua vida é banal, e também tentando tirar ele daquele mundo comum, fazendo ele experimentar coisas novas. Isso aumenta conforme a história vai andando, é impulsionado quando ele se depara então com a tentativa de suicídio da sua esposa, que toma uma grande dose de remédios para dormir, e isso escancara ali a condição depressiva da mulher e daquela vida que não tem sentido. Quando ele começa a questionar as coisas, ele começa a entender o poder dos livros, a verdade por trás daquilo que a sociedade conduz as pessoas. E aí ele vai num caminho sem volta, né? Descobrindo então que tudo, que o mundo em que eles vivem é uma mentira, e o poder dos livros. Outro personagem importante dessa história é o chefe dos bombeiros, Beatty, que começa a desconfiar do Montag, mas ao mesmo tempo ele também faz algumas citações de livros, levando a crer que ele também é um leitor às escondidas. E é ele que vai à caça de combater, vamos dizer assim, aquela revolta em Montag. Tudo vai mudando de cenário quando a Clarice então desaparece, ela e toda a sua família. A esposa do Montag acaba dizendo que ela foi morta e tal, que ela morreu acidentalmente.
num determinado momento ele finge estar doente só para ficar em casa e tentar ler às escondidas, mas aí o chefe dos bombeiros vai até a casa dele, tem um diálogo interessante com ele, e a mulher ali fica atônita porque descobre que ele está escondendo um livro e tudo que pode acontecer. Ele tem um momento de delírio em que ele chuta o balde, né, na verdade. Então ele lembra-se de um antigo professor e tal, vai atrás dele, e esse antigo professor que vai ser o aliado dele, que vai expor para ele a realidade do que existe à margem dessa sociedade. É disso que fala Fahrenheit 451. É disso basicamente que falou o livro, não vou te contar mais para não dar mais spoilers, se é que eu já não dei alguns aqui. Então vamos lá, agora que eu já falei da história, né? Agora que eu já falei basicamente do enredo, eu queria aqui fazer algumas observações acerca do porque eu não gostei do Fahrenheit 451. Essa aqui é a verdade. Eu chego à conclusão de que não foi para mim uma leitura válida. Assim, eu sei que se trata de um clássico, um fenômeno das vendas, sei que muita gente classifica como uma leitura essencial, 5 estrelas e tudo mais, mas não funcionou para mim. Eu falei que um dia ia chegar a hora em que eu ia resenhar algum livro do qual eu não tivesse gostado tanto. E esse é um deles, é um desses livros. Primeiro assim, é uma leitura em que o ritmo do livro ele é muito lento, muito moroso. Então tem hora que você fica pensando assim, nossa, não vai crescer nunca. Você chega em 70% do livro e o livro não cresceu, assim, a história não cresce. E isso é uma coisa que me aborreceu bastante. Segunda coisa é a questão da linguagem. É uma linguagem, durante todo o livro, ela é sempre muito carregada de metáforas, de linguagem figurativa, e isso não me agrada num romance. Tem horas que você está lendo um trecho que parece que você está lendo poesia, e eu sou um amante de poesia, quem me conhece sabe, eu já escrevi livros de poesia, mas num romance, você lê uma descrição, parece que você está lendo um poema. Eu não gosto, eu particularmente não gosto, isso me desagradou. E por fim, a questão dos diálogos. Os diálogos, essa é a terceira distopia / ficção científica que eu leio, em que os diálogos não rolam pra mim, sabe? Não rolam. Os diálogos são muito inverossímeis, tem cortes abruptos, um fala de cor, o outro fala de sabor, sabe? Uma coisa assim, tipo, parece que eles não estão conversando um personagem com o outro. Um tá falando de uma coisa, o outro tá falando de outra. Muitas vezes eu percebi isso nos diálogos e pra mim, num romance, quando o diálogo não é verdadeiro, não passa a possibilidade de um diálogo que aconteceria entre duas pessoas normais, me fazem, não me deixam imergir na história, sabe? Não me dá aquele senso de realidade que é legal a gente ver na ficção. Mas, agora eu já citei o porquê que eu não gostei, mas não deixa de ser uma leitura importante, por causa das premissas que o livro contém. As duas coisas que eu mais absorvi assim da leitura, e a literatura é legal por causa disso, a leitura é legal por causa disso, porque o livro ele sempre vai passar algum tipo de mensagem. Se você estiver atento e estiver pronto para receber aquela mensagem, você consegue absorver alguma coisa. Até, isso é bíblico, né? A Bíblia diz assim, olha, o apóstolo Paulo ele fala, olha, examinai tudo e retende o que é bom. E esse livro, o que eu retive de bom? A crítica dele, que é atualíssima, apesar de ter sido escrita lá atrás, em 1953, ela é muito, muito atual aos nossos dias de hoje. Primeiro, é a questão do distanciamento das pessoas da literatura, dos livros, sobretudo no nosso país. Você já parou para pensar? E aí, você já parou para pensar o porquê que você não gosta de ler? Por que você não lê? Porque assim, você está num blog de leitura aqui e subentende-se que pelo menos gostar de ouvir falar sobre livros você gosta. Mas por que você não lê tanto quanto poderia? Você já parou para pensar nisso? Porque a sua formação, ela te conduziu a isso. O sistema que está vigente no mundo, ele quer exatamente isso, que você se distancie dos livros, que você se distancie do conhecimento. Já parou? Parou para pensar, por que isso? Né? E o livro ele faz uma crítica disso daí. Hoje as pessoas elas não querem saber de ler, as pessoas elas não têm paciência para ler, as pessoas não conseguem compreender. A compreensão de texto, então, meu Deus do céu,
Lá no meu trabalho é muito constante. Sai um comunicado, as pessoas elas não conseguem compreender o que está dizendo o comunicado. Elas distorcem totalmente ou absorvem só aquilo que lhe interessa, sem entender o contexto. E por quê? Porque elas não conseguem compreender um texto simples, né? Às vezes elas preferem uma notícia dada pela boca de um terceiro. Ah, meu vizinho falou, mas não vai ler. Por quê? Porque ler é uma coisa que aborrece, é uma coisa que irrita a pessoa. Ah, não quero ler, eu quero saber, que fala aí pra mim o que acontece. Ela prefere a opinião do outro que tirar a própria opinião através da leitura e do conhecimento próprio. E é isso que o sistema quer. O sistema quer que as pessoas não leiam mesmo. Se você não gosta de ler, tá ótimo pro sistema. É isso mesmo que eles querem. A segunda crítica que o livro faz, que para mim é fantástico e super atual, incrível como é atual, né? O cara mirou lá no futuro e acertou. Isso é fantástico. O cara escreveu lá em 53, lá falando de mídia interativa. Para pensar nisso. Das pessoas ficarem o dia inteiro presas à tecnologia do entretenimento. Já parou para pensar no vício que a gente está vivendo hoje de celular? Se a gente sai de casa sem o celular, parece que a gente saiu sem o coração. A gente volta para trás para buscar o coração. Porque, pelo amor de Deus, não dá para viver sem o coração. Se a gente ficar sem o celular se afasta um pouquinho, a gente para de respirar. Respirando pelos aparelhos, né? Os aparelhos celulares. Mas é isso, hoje é isso. Outra coisa, o livro ele fala muitas vezes que os livros eles podem ser sintetizados em uma ou duas palavras. Shakespeare, Platão e tudo mais, pode ser sintetizado ali em 2 ou 3 verbetes. E hoje nós vivemos uma alienação de entretenimento sintetizado. As pessoas elas não conseguem ficar na frente de um livro, debruçados num livro, ou se quer até mesmo ver um discurso que dure mais de 30 minutos ali e tal. Você vai ver uma aula que dure 30 minutos, a pessoa fica agoniada, quer sair dali, porque, ai meu Deus, 30 minutos ali. Aí, em contrapartida, o que bomba? Bomba os videozinhos curtos de 2, 3 minutos. Aí, para pensar, o que você aprende em 3 minutos? O que se ensina em 3 minutos? É isso que eles querem, tá fantástico. Quanto mais curto, quanto mais rápido, melhor, porque não vai passar conhecimento nenhum, não vai dar profundidade nenhuma. Olha que crítica louca. Você parou para pensar? Por que você não aguenta ficar 30 minutos na frente de um livro ou 30 minutos assistindo uma aula? E aí você prefere aqueles videozinhos curtos que te faz rir e já era, e vai embora? 3, 5 minutos no máximo de entretenimento ali, já vamos pro próximo. É isso. É uma baita de uma reflexão, assim, é uma coisa pra você parar para pensar. Bom, essa foi a resenha de hoje, espero que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima